Beja, só com Carlos Beja, aliás. António Padrão e Vítor Guedes hoje não estão aqui connosco, mas não é por isso que deixamos de fazer a análise semanal ao estado do Conselho. E hoje é o estado da arte, da cultura. Exatamente. Que é o tema escolhido por si. É verdade, isso tinha sido sugerido por mim para o debate desta noite. Infelizmente não podemos ter os nossos colegas. Não há debate. Mas eu chamei à colação este tema, um pouco também na linha e na lógica da atribuição do Prémio Leia ao António Tavares. E, portanto, era uma questão que me parecia importante, porque a cultura na Figueira tem um efeito histórico muito significativo ao longo de múltiplas gerações. Recordando alguns nomes, muitos deles já falecidos, como Redondo Júnior, como Luís Caixão, António Menano, Gaspar, este vivo, bem vivo entre nós, e Gaspar Simões, o João de Barros, Joaquim de Carvalho, João César Monteiro no cinema, mas também alguns novos, muito interessantes, como Nuno Camarneiro, Afonso Cruz e agora, de facto, o António Tavares. Isto leva-nos a uma reflexão como é que uma cidade, um concelho com tanta riqueza de produtores de homens dedicados às letras, às artes, ao cinema, ao teatro, à cultura, de alguma maneira tem muitas vezes a sua autoestima tão negativa. Isto podia ser exatamente o contrário. Um concelho que tem tanta gente, quer no passado, quer no presente, reconhecida nacional e internacionalmente como grandes vultos das letras, das artes, como João Mário Grilo, Saboga, António Viana na pintura, verificamos que tem muitas vezes a sua autoestima numa fase bastante negativa, e eu acho que devíamos aproveitar a circunstância desta atribuição, por exemplo, deste Prémio Leia ao António Tavares, para tentar subir a autoestima dos figueirenses e dos seus agentes culturais pela positiva, engrandecendo, de facto, este fenómeno que é o fenómeno cultural. E a propósito de fenómeno cultural, convém recordar que a Figueira da Foz tem equipamentos onde se faz cultura, como é o caso do Centro de Arte e Espetáculos, o próprio Casino, que tem realizado muitas iniciativas de âmbito cultural. Temos também as coletividades, algumas das quais com grandes grupos de teatro, boas bandas filarmónicas. E temos duas associações de artistas. A APG, a Associação das Artes e Amizade Portuguesa e Galega, ou Galego-Portuguesa, a AGP, aliás, e a Magenta, a Associação de Artistas pela Arte. Por outro lado, existe também a Bienal Criativa, que este ano, creio que foi este ano que se realizou a segunda edição, onde junta jovens criadores figueirenses, residentes no Concelho e fora do Concelho. Olha, a maior parte está fora do Concelho. Exatamente. Daí eu estou inteiramente de acordo consigo. E, portanto, eu penso que é um desafio que eu tenho refletido sobre isto, porque penso que este prémio atribuído a António Tavares, digamos, pode despoltar bastantes coisas. O António Tavares é um homem muito humilde, discreto, que consegue acumular as funções de vice-presidente da Câmara com as funções de escritor, o que não deve ser coisa fácil, diga-se a bom da verdade. Mas que fez pela Figueira, face à notoriedade do Prémio Leia, mais do que muitos daqueles que andam muitas vezes a propagandear a Figueira da Foz. Mas acho que valeria a pena transformar este prémio num efeito multiplicador. E penso que seria interessante, por exemplo, à volta, por exemplo, da literatura, neste caso, desencadear, por exemplo, um festival de escritores da CPLP, ou um festival de escritores de primeira obra da CPLP, ou um festival de jovens escritores na Figueira da Foz, ou semanas de escritores como, por exemplo, Penafiel, que organiza com grande sucesso o festival ao pé da letra. Valia a pena, penso eu penso que o António Tavares não querá ser ele próprio a promover isso por força da sua circunstância de ser um homem muito humilde, mas valia a pena a Câmara pensar seriamente neste efeito multiplicador que podia haver, desencadeando à volta desta situação da escrita, do empreendedorismo na área cultural,
uma série de iniciativas que motivasse os jovens e os menos jovens para a cultura e para o associativismo na Figueira. Isto, por exemplo, podia ser alargado e devia ser alargado às freguesias, às nossas coletividades, criando aqui uma dinâmica muito própria, aproveitando, de facto, esta circunstância. A cultura, ao contrário do que se pensa, tem um efeito multiplicador, mesmo em termos económicos, como poucos produtos transacionáveis têm. Exatamente. Porque o investimento na cultura multiplica-se várias vezes, uma mais-valia. Exatamente. Por outro lado, existe aquele princípio político de que a ação da cultura, a ação cultural de uma autarquia ou de um governo não é para dar lucro, nem é uma despesa, mas sim um investimento. Uma sociedade mais culta é uma sociedade mais equilibrada e mais justa. É nesse sentido que defende um reforço da aposta na cultura? Exatamente. E repare, nós muitas vezes não conseguimos explicar, não conseguimos ultrapassar o binómio que existe entre a cultura elitista e a cultura de massas. E, portanto, raciocinamos de uma forma distorcida. Quem lê os livros, este tipo de livros, quem vai a um determinado tipo assistir a um determinado tipo de cinema ou de teatro, fica-se com o estigma da cultura elitista. E depois temos a cultura popular, que é quase um subproduto. Isto não é verdade. Filho de um Deus menor, não é? Exato, isto não é verdade. Há boa e há má cultura. Aliás, é da cultura popular que nasce também as outras vertentes da cultura, elitista, e, portanto, experimental. Exatamente. Portanto, todo o investimento na cultura é, para além do efeito económico, também do ponto de vista político e social, é um ótimo investimento. A questão é sabermos dar a volta a isto. Isto é, nós não temos tão frequentemente no nosso Conselho 3 premiados, um dos quais com o maior prémio da literatura portuguesa. 2, porque Nuno Camarneiro também já foi, exatamente, prémio Leia. Não nos podemos dar ao luxo de desprezar isto. Temos que multiplicar isto, temos que fazer aqui um conjunto de iniciativas que façam um fenómeno de arrastamento para quê? Porque o desejável, e eu vejo isso, quantos e quantos jovens do nosso ensino secundário, se forem motivados, se lhes for explicado como se escreve, por que se escreve, para que se escreve, a quem se destina ao que se escreve, certamente não teremos 3 premiados da Figueira, mas multiplicaremos esses 3 para muitos. Mas o mesmo é válido para o cinema, para o teatro, para a música, para as artes plásticas. A questão é sabermos aproveitar as circunstâncias e esta dinâmica. Então é criarmos aqui na Figueira da Foz os Cristianos Ronaldos e os Figos e os Eusébios da cultura, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Penso que esta circunstância podia ser bem aproveitada pela sociedade civil e pelas autarquias para dinamizar a parte cultural e fazermos da Figueira da Foz um grande centro vivo, não só da ciência, mas sobretudo da cultura. Mas falou aí num ponto importante, quando se referiu à cultura popular e à cultura elitista. A verdade é que também não é fácil, como disse, de explicar às pessoas porque é que se investe na cultura, porque, sobretudo, quando estamos a falar de cultura erudita, por exemplo, uma ópera ou um bailado, num centro de artes e espetáculos que é um equipamento municipal e a autarquia investir uma determinada soma de dinheiro para irem lá, não diria meia dúzia, mas não tantas pessoas como aquelas que iriam se fosse talvez a coletividade ou a filarmónica da terra, praticamente a custo zero, ao contrário o município também deve insistir nesse tipo de uma cultura mais erudita e mais elitista, mas conseguindo captar as massas para essa cultura, porque há autarquias, por exemplo, eu recordo-me já há muitos anos em Chaves, que apresentou lá a Triviata, a ópera, mas num espaço público, com entrada livre para as pessoas tomarem contacto com... E não há muito pouco tempo, recorda-se, por força de uma dinâmica da sociedade civil, foi apresentado, por exemplo, ali no pátio da universidade, um recital de ópera e completamente repleto de gente. O caminho faz-se caminhando. E, portanto, juntar o movimento, a cultura de massas à cultura elitista é um caminho que se faz através da educação, através da perseverança. E, portanto, não há que desanimar. Eu recordo-me que há uns anos a Figueira da Foz tinha um festival de música clássica,
aliás, patrocinado e muito bem pela Fundação Carlos Gulbenkian, e que corria as igrejas da Figueira da Foz, muitas delas, e também no espaço existente no Museu Municipal. E chegou a ir ao Paço de Maiorca também. Exatamente. E vamos dizer que algumas desses acontecimentos com imensa gente, com imensa participação. Eu, por exemplo, que não sou um amante da ópera, mas, porque não percebo, mas a primeira vez que fui ver uma ópera e com legendada, fiquei maravilhado. Isto é preciso educar também o gosto das pessoas. Traduzir o libreto para português. Exatamente. Há uns anos, no mandato anterior do atual Presidente da Câmara, João Taíde, realizou-se um concerto nas Abadias, dirigido por Vitorino de Almeida, com as filarmónicas da cidade. Essa é uma das maneiras de levar a cultura mais erudita ao povo, claro, ou seja, às massas? E não é difícil. Recorde o que foram as peças musicais exibidas em Guimarães, na capital europeia da cultura, pois nós podemos verificar que é possível fazer esta simbiose entre uma determinada cultura, entre aspas, elitista, e o movimento de massas que a pode acompanhar. Essas pessoas educadas, é que depois, nas suas próprias coletividades, nas suas aldeias, e famílias, e às suas famílias, vão transmitir aquilo. E, portanto, é assim que se faz. Portanto, para concluirmos, Dr. Carlos Beja, é de pequenino que se torce pepino, e agora recorrendo a uma linguagem popular para nos referirmos à cultura. O que é que recomenda, então, ao atual Executivo? Não estou a falar em conselhos, mas o que é que recomenda para aproveitar as potencialidades que a cidade tem, sim, para se promover como um destino cultural? Eu penso que o que havia a fazer era encontrar um plano, aproveitando exatamente estas circunstâncias, dirigido a 3 públicos diferentes, mas que fossem complementares. Uma grande iniciativa junto dos jovens da Figueira, com a introdução, por exemplo, de um prémio para jovens escritores da Figueira da Foz, em que os melhores podiam ser editados com um júri, mas para jovens da Figueira da Foz. Uma semana ou um festival ligado à literatura dos PALOPs, isto é, da CPLP. Comunidades de Países de Língua Oficial Portuguesa. Exatamente. E retomar, se fosse possível, não digo com grande dimensão, mas com uma dimensão razoável, o antigo Festival de Música da Figueira da Foz, que muita falta faz. O antigo Festival Internacional de Cinema já está agora, de algum modo, representado pelo Figueira Filmar. Exatamente. Acho que também se deveria repegar o Festival de Música da Figueira da Foz. Obrigado pelos seus comentários aqui no Estado do Conselho. Regressamos na próxima semana, esperando ter aqui o painel completo com António Padrão, Vítor Guedes e Carlos Beja.